tem regra, mas tem algumas dicas, né? Não tem regra, mas tem princípios, Vilela. Tá? Quais são os princípios? São 4 principais. Tem que ter valores similares, tem que ter sonhos compartilháveis, tem que ter rotina sincronizável e tem que ter atração. Vamos lá. Eu chamo isso de 4 pilares. Primeiro pilar. Valores similares. O que são valores? Valores similares são... Religião? Valor espiritual, valor ético-político e valor moral. Valor espiritual é fé, não é religioso. Tá? É a maneira como eu vejo um poder maior. Isso é valor espiritual. Posso chamar de Deus, posso chamar de universo, posso chamar de criação. Então pode ter um católico e um evangélico, pode ter um católico e um espírita, mas não pode ter um católico e um ateu ferrenho. Não dá. Um comunista. Tá. Porque o comunista é ateu. Tá. Na verdade, o Deus é o partido. Entendi. Tá? Então, qualquer pessoa que está na sua fé verdadeira, na sua religião, está segura da sua fé, ela não vai querer impor, evangelizar o outro. Você só vai evangelizar, isso é uma coisa que eu gosto muito, eu estudei teologia e eu me especializei em teologia ecumênica, que é o quê? É o estudo das várias linhas religiosas e encontrar os denominadores em comum. O que o cristianismo tem a ver com o judaísmo, que tem a ver com o islamismo, que tem a ver com o budismo, que tem a ver com o hinduísmo. E existe um denominador comum muito forte, que é o desenvolvimento de virtudes. Todas ensinam virtudes. Tá? Não importa qual tradição você pegue, todas ensinam virtudes. Só que tem algo que as religiões orientais têm, que as ocidentais não têm, que são as abramânicas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Que é uma ênfase em não converter. O budismo, o hinduísmo e o taoísmo, são as 3 principais, e o confucionismo como uma filosofia, eles não acreditam em conversão. Eles não falam assim, ó, o monge budista sai, vai dar uma palestra lá na Avenida Paulista pra converter gente pro budismo. O judaísmo também, é maior trampo pra você se converter lá. Né? Puta trampo, entendeu? Então, eles não acreditam em conversão. Sim, se a pessoa quer se tornar budista, se ela quer se tornar hindu, se ela quer se tornar taoísta, ótimo, ela vai lá, se converte, pratica a religião e tudo bem. Mas ela não vai ficar ouvindo palestras de pessoas falando pra você, te azucrinando sobre os benefícios de você ser um budista ou não. Então, a pessoa que tem valores de fé e ela tá segura no seu valor de fé, ela não vai tentar convencer o outro de que o valor de fé dela é melhor do que o valor de fé do outro. Esse casal, ele dá totalmente certo. Uma pessoa na fé judaica, segura da sua fé judaica, dá certo com uma pessoa segura na sua fé católica? Claro que sim. Porque você vai praticar o catolicismo, ele vai praticar o judaísmo e os dois servem o mesmo Deus de maneiras diferentes. Isso a gente pode pegar com qualquer outro. Luterano, protestante, islâmico, budista, hindu. As religiões orientais são até mais flexíveis com relação a isso. Valor ético político. Cara, conservador tem que dar com conservador. Progressista com progressista. Tá? Quando conservador tenta ficar com progressista, dá ruim. E conservador com conservador tende a dar mais certo no longo prazo se não se corromperem, porque muitos também se corrompem. E progressista com progressista tende a dar certo também, só que tendem a se entediar um do outro. Tá? Então, mas valor ético-político precisa ser parecido. Por quê? Porque a maneira como toma-se decisões de família, de dinheiro, é drasticamente diferente de uma pessoa conservadora do que uma pessoa progressista. E valor moral, que é qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher no relacionamento. Isso aqui é totalmente vinculado com o valor ético-político. Se não tiver alinhamento, isso aqui é o que eu falo para fazer no primeiro encontro. Nem tem o segundo, porque não vai dar certo. Isso aqui é inegociável. O segundo encontro é sonho compartilhável. O que é sonho compartilhável? É falar do passado e falar do futuro. Como é que foi sua criação? Onde que você nasceu? Como é que foi sua história? Me conta um pouco do seu passado, como é que você foi criado. Tem que ter similaridade nas criações, entendeu? Entendi. Porque daí a sua visão de futuro vai tender a ser parecida também. O que você almeja, o que você quer, o que você ambiciona. O nível de ambição do casal precisa ser parecido. Eu já vi muito divórcio acontecer por causa de disparidade na ambição. O cara é ambicioso e a mulher não é, ou a mulher é ambiciosa e o cara não é, esse caso é extremamente comum, divórcio. Isso aqui, segundo pilar, sonho compartilhável.
Terceiro pilar é o mais ameno, mas também dá problema, que é a rotina sincronizável. Rotina sincronizável é ponto de contato na rotina. Almoçar junto, jantar junto, dormir e acordar no mesmo horário, fazer academia junto. É o mais difícil, né? Tempo de lazer. Aí tem muita gente que chega e fala pra mim assim, Lucas, como é que eu faço pra fazer um relacionamento à distância dar certo? Eu falo assim, você tem que ter um prazo pra terminar a distância. Esse é o requisito. Não dá. Porque senão, o pilar de rotina sincronizável, você não tem rotina. A maioria dos casamentos de famosos termina por causa disso aí. Que cada um tá num Não tem rotina. ciclo, tá numa rotina diferente, quase não se vê. O cara tá gravando um filme na Nova Zelândia, ela tá em Londres, e eles se veem durante um final de semana por mês. E olhe lá. E aí ele tá, tipo, lá com a outra mulher no set, dando mole pra ele. Ela tá gravando um outro negócio lá com o diretor lá falando com ela, também chavecando ela, porque ela tá carente. E sempre dá ruim, cara. A gente vê esses casais, celebridade, a tendência é não dar certo. É a exceção da exceção da exceção, né? A gente teve agora a Sandy e o Lucas, né? Que meio que todo mundo... Infelizmente. Pô, cara, 24 anos juntos e os caras separam. E não dá pra entender mesmo, né? Por que alguém que fica tanto tempo junto separa? Porque eu imagino que as dificuldades vêm no começo e vão passando, e depois de tanto tempo junto, só uma coisa muito grave, né? Pra separar. O que você acha? Cara... Mas isso fala depois, você terminou? Não, falta pilares? só um. Falta que é? o atração. Tá. O atração seria o quarto encontro. Então cada pilar é um encontro. O quarto encontro, isso aqui é pra ganhar tempo, tanto pra homem quanto pra mulher. Se você tá buscando uma parceira verdadeira, uma esposa ou um marido, você vai ganhar tempo fazendo isso. Entendi. Porque você tá fazendo uma escolha racional de um pretendente. Você não tá fazendo uma escolha emocional. Se você sai, beija e transa no primeiro encontro, cara, você já entrou num estado de apaixonamento químico. Entendi. O quarto pilar é o atração. Atração são 3 quesitos. O primeiro é consciência de saúde, cara. Consciência de saúde é o quê? Atleta fica com atleta, sedentário fica com sedentário. Atleta não fica com sedentário não fica com atleta. Por quê? Porque não bate. A consciência de saúde e de vitalidade de um atleta é drasticamente diferente do nível de vitalidade de um sedentário. Isso significa que se você tem níveis de vitalidade muito diferentes, as ações que um atleta vai querer fazer no dia, falando um atleta como um arquétipo de uma pessoa que faz muito exercício, uma pessoa fitness, vai diferir muito de uma pessoa que é sedentária e que quer ver Netflix 5 horas por dia, quer chegar do trabalho e sentar no sofá e comer Cheetos e pedir iFood. Entendeu? Então a consciência de saúde tem que ser algo muito próximo. Ou um dos dois ceder. Ou o sedentário virar atleta, ou um semi-atleta. Que acontece muito também, Que né? acontece, às vezes por uma influência. Um traz o outro pra... E eu já vi acontecer o oposto também e tá ruim. Um atleta virar sedentário e pelo mal-estar que essa pessoa sentiu, ela termina o relacionamento. Caramba. Porque ela fala assim, eu não quero isso pra mim, eu não vou fazer, eu não quero esse tipo de vida pra mim. Então com essa pessoa, se ela não virar uma pessoa que busca saúde, ela não é compatível comigo. O segundo ponto da atração, isso é atração, tá, Vilela? É personalidade, opostas e complementares. E aqui muitas pessoas têm uma dúvida muito grande, porque elas falam assim, mas Lucas, é oposto que atrai ou é similar? Você falou valores similares. Agora você está falando que a personalidade tem que ser oposta? Sim. Os valores têm que ser similar. Faz muito sentido isso. Porque as decisões têm que ir na mesma direção. Claro. Mas a personalidade oposta gera magnetismo, gera um atrito. Se um é mais nervoso, o outro é mais calmo. Se um é mais ativo e o outro não sei o quê. Os complementos, se os dois... Cara, eu já passei por isso. Os dois na mesma vibração é muito complicado, cara. Se você tem 2 baladeiros, cara, você pode 3 meses, os dois estão na UTI, entendeu? Se você pega 2 calmão que só gosta de retiro e ficar lendo livro, o relacionamento morre no marasmo, porque eles ficam, tipo, forever na sala lendo livro e nenhum fala com o outro durante o mês. Então, personalidades opostas e complementares, porque a equipe fica mais forte. E o último quesito é química. Química, você testa com o beijo. Tem muita gente que acha que é com o sexo. Não é com o sexo, é com o beijo. Porque no beijo você sente o feromônio. E se você beijar uma pessoa e o beijo for bom, o sexo vai ser bom. Tem muita gente que acha que o sexo só vai ser bom depois que você testar o sexo. Mas você já consegue saber se o sexo é bom no beijo. Isso significa que se você postergar o sexo, e isso é
é particularmente verdade para os homens. Quanto mais se posterga a conquista sexual para o homem, maior a probabilidade dele se apaixonar. Por causa do acúmulo de neurotransmissores, que são 3. Dopamina, que é um neurotransmissor de motivação. Vasopressina, que é um neurotransmissor de caça, de constrição articular. E ocitocina, que é um neurotransmissor de vinculação emocional. Quando esses 3 neurotransmissores chegam em níveis muito altos, aí a intimidade sexual pode acontecer para o homem, porque ele já está num nível onde o cérebro dele apaixonou. Se acontecer antes de bater o limite do apaixonar, o homem tem o sexo, ele tem a satisfação sexual e ele desengaja. Tem um negócio chamado efeito refratário nos homens, que quando ele pratica o sexo com uma mulher antes dele estar num estado de apaixonamento, ele sente uma aversão após a ejaculação. E se ele tiver envolvido levemente, mas não tiver apaixonado ainda, e ele tá tipo com um casinho com a menina, mas ele ainda não fala assim, tipo, putz, é ela. Chega um momento onde ele enjoa e ele simplesmente quer trocar para ter diversidade. Tem um nome isso na neurociência também, chama efeito Coolidge. Todos os mamíferos machos têm isso. Inclusive o mamífero humano. Por quê? Porque no momento onde o macho ejacula, a vasopressina zera. E a testosterona é antagônica da ocitocina. A cadeia hormonal é antagônica. Então, quanto mais masculino o homem é, mais tempo demora para a ocitocina fazer vínculo emocional. Então, dos 3, a única coisa que ele tem é a dopamina. Ele direciona isso para caça sexual. Se ela não fizer o cara se apaixonar dentro do processo de conquista de uma maneira coerente e racional, o cara não fica no relacionamento. E isso é universal nos mamíferos machos no reino animal. Só que o ser humano tem a capacidade do racional que os animais não têm. Exato. E é isso que eu tento ensinar para as minhas alunas. Você tem que usar o racional. Se você não usar o racional, você cai no reino animal. Se você caiu no reino animal, aí você não adianta você ficar praguejando que você foi usado por um macho. Porque ele simplesmente foi macho. Ele foi o que todos os machos são e você se deixou ser usada. Se você não deixar ser usada, você vai eventualmente encontrar um homem adulto racional que vai ver valor em você e vai querer se comprometer em um relacionamento. E isso, cara, quando as minhas alunas praticam, elas eventualmente entram num relacionamento sério.